Sabe aquele plot padrão de filmes de terror, onde uma família feliz se muda para uma casa que descobrem ser amaldiçoada com fantasmas, e nela passam a ser atormentados? O ponto principal da maldição da Residência Hill é qualquer outro, menos esse. É uma trama que nos envolve com seu clima de mistério, alguns sustos e a revelação de uma temática que nos faz acabar o último episódio com mais do que o coração acelerado de terror, mas ponderante sobre os nossos medos e os nossos amores. A Maldição da Residência Hill tem alguns elementos clássicos do terror. Uma família com crianças, uma casa amaldiçoada, fantasmas assustadores, enquadramentos de câmeras característicos e jumpscares. Mas o seriado transcende a isso. A família Crane, composta por um pai, uma mãe e 5 filhos, se muda para uma residência outrora de posse da família Hill. A série trabalha nos mostrando os eventos que ocorreram na Residência Hill no passado e os eventos presentes da vida dos irmãos que viveram na casa. Mas o seriado, acima de tudo, é sobre pessoas. E ele nos cativa pela caracterização dos personagens, a forma como eles se interrelacionam e os conflitos que se dão entre as suas visões de mundo. Descobrimos que Steve, o irmão mais velho, é um famoso escritor de livros de terror, que ganhou renome quando publicou um livro relatando os eventos ocorridos na Residência Hill. Mesmo assim, Steve é um cético para eventos sobrenaturais e simplesmente dá voz àqueles que dizem ter passado por tais situações. Shirley, a segunda mais velha, trabalha numa funerária. Seu esforço profissional consiste em dar um fim digno aos entes queridos que morreram, a fim de que os vivos tenham uma boa lembrança de como seus amados eram. Shirley também é cética para o sobrenatural e reage à morte como o fim total da existência. Theodora é uma psicóloga que atende crianças com traumas psicológicos. E ao contrário de seus irmãos mais velhos, ela possui uma misteriosa capacidade de sentir os anseios e angústias de quem ela toca. Nell e Luke são os gêmeos mais novos. Luke se torna um viciado em heroína, e Nell cresceu como uma moça retraída, ainda atormentada por seu passado e que sofre de distúrbios de sono. Eles foram de longe os que mais sofreram na residência. Nell, quando criança, constantemente via o fantasma da mulher do pescoço torto. Já Luke é atormentado pela aparição de um fantasma gigante que flutua sem tocar o chão e só possui uma amiga, Abigail, que vive na floresta e que ninguém acredita ser real. E assim vemos que cada irmão desenvolveu um mecanismo de defesa contra os eventos ocorridos na residência. Tanto a aparição constante de fantasmas, como e principalmente a morte da mãe, que se mata por conta de todos os tormentos da casa. É interessante perceber que o grau de relacionamento com os eventos sobrenaturais é inversamente proporcional à idade dos filhos. Steve é o mais cético e sequer trabalha com pessoas, mas com histórias. Ele trata o sobrenatural como uma verdade para aquele que viveu apenas. Shirley é a segunda mais velha e trabalha numa funerária. Depois da morte, tudo acaba. Ela ainda lida mais com a morte que Steve, porque seu trabalho lida com pessoas mais diretamente que Steve. Theo, através da psicologia, dá uma explicação racional para os traumas e fantasmas que as crianças enxergam. Mas ela também cria seus mecanismos de defesa através de luvas que usa para que, ao tocar aos outros, não precise sentir seus medos. Luke busca nas drogas a defesa contra seus traumas. E Nell, depois de muito lutar, acaba se matando. Mas é se matando que ela realmente encontra a defesa que sempre procurou, mas nunca pôde encontrar de verdade. Na medida que conhecemos os irmãos e seus traumas, lutas e as paredes que constroem em volta de si para se proteger de seus medos, vemos que eles vão se unindo em torno de Nell, ainda que na forma de um fantasma. Até o episódio 5, cada irmão é apresentado individualmente, e conhecemos o que é que eles passaram e como eles lidaram com isso. É apenas no episódio 6 que o plot muda, devido ao velório da Nell, onde os irmãos passam a interagir mais juntamente. Como é de se esperar, o primeiro contato de todos os irmãos juntos, assim como a presença do pai naquele velório, gera atritos, brigas e uma verdadeira tempestade. É por isso que o nome do episódio é Duas Tempestades. Não apenas porque há uma tempestade no presente e outra no passado, mas porque é uma tempestade acontecendo naquela família. O roteiro do episódio tenta nos mostrar os eventos do passado e os do presente, até que ambos culminem no estopim que causou toda a questão atual. Quando ainda moravam na Residência Hill, uma tempestade obriga todos a sair de seus quartos e se unirem no saguão. Da mesma forma, no presente, ocorre uma tempestade no velório de Nell, onde todos são obrigados a se reunir no saguão da funerária. O que une as duas cenas é o fato de que Nell está sumida. Enquanto no passado todos procuram a jovem criança sumida, no presente ela está lá, deitada no caixão, mas ignorada pelas brigas que acometem a família. Enquanto no passado ela estava lá, diante de todos, mas invisível, gritando sem que ninguém a ouvisse, no presente o fantasma de Nell está quase que camuflado na paisagem. A melhor ilustração para os conflitos da série está no emparedamento.
No episódio 7, nos é revelado que William Hill, o primeiro dono da casa, construiu um muro em torno de si, literalmente. Com medo dos fantasmas e de tudo aquilo que lhe atormentava na casa, ele tenta fugir, construindo um muro de separação entre ele e aquilo que lhe era tormento. Acontece que os arranhões da parte interna da parede mostram que não adianta construir muros, que os fantasmas estão sempre do nosso lado, às vezes até dentro de nós. O clímax do seriado está no seu episódio final, onde os eventos do passado e do presente culminam para a explicação do que ocorreu na trágica noite da morte de Olivia, a mãe da família. Atormentada pelos fantasmas que habitavam na casa, Olivia tenta acordar seus filhos e evitar que eles vivam no pesadelo que é a vida. Psicologicamente confusa, ela interpreta que o futuro de seus filhos, o suicídio e as drogas de Nell e Luke, eram nada mais do que um pesadelo que os atormentaria e que apenas morrendo eles poderiam acordar para a felicidade de fato. É o pesadelo do esquecimento, o pesadelo da rejeição, o pesadelo da incompreensão e da busca por respostas que Nell passaria. Quão dura pode ser a vida para que consideremos a morte como a saída? Para Olivia, e certamente para qualquer mãe que se preze, ver um dos filhos entregues às drogas e outra em desespero intermitente era uma aflição profunda. Como toda mãe, ela quer o bem dos filhos e quer evitar seus sofrimentos. Quando a mãe sabe que seus filhos vão sofrer, o impulso natural é tentar evitar isso. Olivia tenta encontrar isto na morte de seus filhos. Mas nem sempre pais e mães poderão livrar os filhos do sofrimento. Joelhos serão ralados, braços serão quebrados, tristezas e perdas acontecerão. Pai e mães não podem, na tentativa de evitar o sofrimento dos filhos, impedi-los de viver e construírem suas próprias histórias. O sofrimento não é o que tira o valor da existência, assim como não é a alegria que traz propósito para a vida. É porque existimos que existe sofrimento e existem alegrias. Não nos livramos do sofrimento ao nos privarmos deles. Isso seria nos privar da vida. Mas é aprendendo a lidar, lutar e perseverar durante a dificuldade. É encontrando força para enfrentar as lutas. A mãe tinha uma resposta individualista para o sofrimento dos filhos. Ela não tentou ensinar seus filhos a enfrentarem os fantasmas. Ela não estava lá para apresentar um caminho de força e amadurecimento para que, apesar das dificuldades, eles conseguissem acordar dos pesadelos. Ela preferiu o caminho mais radical e se isolou em suas próprias fantasias assassinas. Tal mãe, tal filhos, e assim como a mãe procura uma resposta egoísta para o problema do sofrimento, os irmãos também buscam o isolamento e tentam definir, cada um por si, uma forma de se defender daquilo que a vida traz de ruim desde pequenos. Cada um tentou consertar a própria casa que construiu em seu coração na tentativa de reparar as infiltrações que a vida traz. A casa dá o que eles querem e nos entrega fantasmas que estão de acordo com os nossos temores. A casa não é alheia aos nossos fantasmas internos e lembra muito bem outra residência clássica do terror. A Residência Hill lembra o Hotel de O Iluminado, obra de Stephen King adaptada ao cinema por Stanley Kubrick. No Iluminado, o hotel para onde a família viaja de férias é uma entidade viva, que tem o propósito de enlouquecer seus hóspedes. Na série, a Residência Hill também é uma entidade, cujo quarto vermelho se transforma na sala de jogos de Steve, na sala de estar de Shirley, no estúdio de dança de Theo, na casa da árvore de Luke, na sala de brinquedos de Nell e na sala de leitura da mãe. Os Crane foram lentamente digeridos pelos próprios desejos de seus corações, porque colocaram seus tesouros nos lugares errados. Ao invés de entesourar uns aos outros, entesouraram a si mesmos e não perceberam que estavam sendo separados desde muito antes da fuga da casa. A Residência Hill não era amaldiçoada por si só, mas era também amaldiçoada por causa daqueles que viviam nela. A maldição da casa enlouquece porque revela aos habitantes o que há em seus corações. E nessa ânsia de suprir os desejos, o homem faz de tudo para consertar as estruturas que levantou ao redor de si como uma forma de defesa do mundo exterior e da manutenção dos desejos do próprio coração. O pai tentava desesperadamente consertar a casa. Steve tenta consertar um pouco as histórias que conta, porque não acredita que elas sejam verdade. Ele tenta consertar as coisas a não transmitir os seus genes para frente com a vasectomia. Shirley tenta consertar os mortos para fazê-los uma boa lembrança de quando estavam vivos. Ela luta para ser um modelo de esposa e mulher, mesmo que a lembrança da traição a atormente. Theo tenta consertar crianças de seus traumas, mas evita contato com as pessoas para não compartilhar de suas dores. Luke tentou se consertar com as drogas. Nell tentou se consertar de várias formas, mas só encontrou na morte o conserto de sua alma dolorida. É quando voltam, já adultos, ao quarto vermelho, que a casa devolve novamente aos irmãos os piores de seus conflitos internos. Steve é confrontado por sua mulher que critica suas histórias e explode como um corpo inflado podre. Shirley revive a noite da traição.
Theo vivencia a noite de sexo que teve com sua parceira e onde é tocada por várias mãos. Luke revive a noite que fugiu e teve overdose, para acordar descobrindo que injetou em si mesmo veneno de rato. E assim, o quarto mostra a vida que eles tentaram consertar sozinhos e as paredes que eles tinham levantado em torno da própria existência. O quarto episódio nos mostra uma sessão de terapia em grupo, onde um homem relata que, já cansado da imagem da menina de olhos derretidos, que voltava e o atormentava o tempo inteiro como uma lembrança de guerra, esse homem fura os próprios olhos, para não ver mais aquilo que lhe atormentava. E ele lamenta que agora, furando os próprios olhos e evitando ver qualquer outra coisa, ele não conseguia ter qualquer visão, além da visão do tormento. Quando eles pararam de olhar quem é que estava do lado deles, tudo o que sobrava para ser visto eram os fantasmas. Ao serem confrontados, o propósito do quarto é conduzir a morte como uma libertação do sofrimento. O quarto convida as pessoas a quebrarem as paredes que levantaram sobre si, mas as aprisiona numa vida após a morte que não é vida de verdade. Neo serve de guia para que eles consertem suas vidas sem precisarem se matar ou enlouquecer. É muito difícil ter que lidar com a realidade que eles mesmos queriam evitar. Da mesma forma, nós tentamos nos consertar sozinhos e construímos muros ao redor de nós. Fazemos isso porque temos medo. Temos medo que descubram quem nós somos. Temos medo que descubram nossos pecados e o nosso mau coração. Temos medo que descubram nossas fraquezas e se aproveitem disso. Fazemos muro ao redor de nós mesmos porque tentamos nos consertar. E isso é não compreender a natureza do amor. A união é a grande estrutura de redenção do seriado. Os irmãos aprendem a viver unidos e aquilo que motivava a reclusão por causa do medo é justamente o que os fazem derrubar os muros que os separavam para se unir em amor. Porque estar em casa é estar com quem você ama. A realidade é dura e tem coisas que só serão suportáveis por causa do amor. Como diz o próprio Steve, sem o amor não somos capazes de existir com sanidade sob condições de absoluta realidade. Sem o amor, nos tornamos loucos porque damos lugar ao medo e é o medo que nos aprisiona. Onde o medo constrói muros, o amor constrói pontes. Onde o medo cativa, o amor liberta. Onde o medo divide, o amor une. Onde o medo traz morte, o amor traz vida. E onde o medo condena, o amor salva. É o amor que faz com que as irmãs se reconciliem. É o amor que faz com que a esposa adúltera encontre o perdão do marido. É o amor que faz com que o marido mentiroso volte para sua família. Por mais que os fantasmas realmente existam na casa, eles também estão dentro de nós. E é justamente a reconciliação que nos exorciza. É parar de furar nossos olhos para os outros. É enxergar quem está do lado. É não se emparedar na indiferença. Diferente da Residência Hill, a tradição cristã nos fala de Jesus como alguém que também foi nos preparar uma casa para sempre. É no capítulo 14 do Evangelho de João que Jesus diz que voltou para o Pai a fim de nos preparar habitações eternas. Na casa de meu Pai há muitas moradas, ele diz. Ele foi aos céus nos preparar quartos, não segundo os desejos de nossos corações infiltrados pelo pecado, mas segundo a vontade do Pai, que é puro e santo por completo. A reconciliação trazida por Cristo é aquilo que nos reconcilia com o que está do nosso lado, mas também nos reconcilia com o próprio Deus. E ele faz isso destruindo os muros e a casa que os nossos corações fizeram para abrigar nossos desejos, e faz nele uma nova morada que passa a ser a habitação do Espírito Santo. Se os fantasmas habitam dentro de nós, somos todos uma pequena Residência Hill, que é consertada por um divino arquiteto que remodela nosso interior para fazer dele uma morada santa e eterna. A reconciliação dos irmãos Crane é até bonita de se ver, mas não é completa. Efésios 2 fala de um muro de separação entre judeus e gentios que é derrubado pelo poder de Cristo. Ele é quem derruba nossos muros de forma definitiva. O amor de Cristo lança fora todo o medo. Esse é o amor que nos une para suportarmos uns aos outros e levarmos os fardos uns dos outros. Ele reforma nosso interior e todos os nossos anseios e temores vão se desfazendo na medida em que somos preenchidos por ele. A casa de Deus será habitada para sempre por aqueles que tiveram os corações purificados em vida, que perceberam os seus fantasmas, que se arrependeram deles e que buscaram viver conforme o agrado do Pai. A casa para sempre será habitada por um povo glorificado, que não esquecerá uns dos outros, nem construirá muros ou furará os próprios olhos, que não viverão isolados e que nunca morrerão, pois venceram o aguilhão da morte. Nela habitaremos com todos os povos, tribos, línguas e nações, correndo pelos seus corredores, subindo suas escadas, conversando em suas salas, dormindo em seus quartos e desfrutando do eterno descanso em suas varandas, ceando em suas cozinhas para sempre, junto do Pai. A maldição da Residência Hill pode até nos falar acerca de suportar uns aos outros nos sofrimentos da vida. Pode até nos ensinar sobre viver unidos, sobre não construir muros ao nosso redor e nem nos isolarmos em nossos desejos. Mas é em Jesus Cristo que temos a libertação total da maldição de corações ansiosos por si. É em Cristo que ímpios são santificados, que os desunidos são reconciliados,
que pecadores são perdoados e que homens atormentados por fantasmas interiores morarão eternamente com o Pai na casa para sempre.